Bom, queridos, no retorno do nosso segundo semestre, a gente vai tentar dividir nossas aulas entre o conteúdo para terminar o semestre, se Deus quiser, e conteúdos que vão contemplar o básico e necessário. Obviamente, quem quiser aprofundar mais, a gente pode fazer isso também através de materiais, e a direção vai fornecer esses materiais para a gente, para que a gente se prepare para o Enem, que é em janeiro do ano que vem. Então, uma dos conteúdos que sempre cai no Enem é exatamente a função exponencial, que a gente está vendo aqui na lousa, e a função logarítmica, né? A gente vai já ver a definição. Primeiro, a gente tem que ver a função exponencial. Então, a função exponencial é uma função em que um número constante maior que zero e diferente de 1 é elevado ao expoente, que é uma variável, né? Está dizendo o seguinte, não pode ser igual a 1 e tem que ser diferente de zero. A gente sabe que uma exponencial, um expoente, vem da potência, né? E a gente vai já relembrar o que são potências. Então, o que tem escrito aqui embaixo é o seguinte, é uma função que cresce muito rápido, por esse motivo é que frequentemente usamos a expressão cresceu exponencialmente. Assim, é muito difícil de calcular funções desse tipo, então precisamos do auxílio de calculadoras. Geralmente lá no Enem, cai função exponencial não só na parte de matemática ou física. Na biologia, vocês vão ver que tem a função exponencial para representar, por exemplo, o crescimento de uma população de bactérias, né? A população de bactérias ela cresce exponencialmente, assim funciona. Ou então, lá na física, uma coisa decaiu exponencialmente, por exemplo, uma radiação. O professor de física pode dizer isso daí. Então, um exemplo de expoência, a gente já está careca de saber, né? Que é, por exemplo, 2 elevado a 2. 2 vezes 2, 4, né? Aí o que é que a gente tem que saber aqui? 5 elevado a 6 é o 5 multiplicado por ele mesmo 6 vezes. Então, a gente vai ver que esse 5 aqui é a base, o 6 aqui é o expoente. A função exponencial está dizendo o seguinte, que a base ela vai ser um número que tem que ser diferente de zero e diferente de 1. No caso aqui, 5, 3 e 2. E esse 6 aqui vai ser a nossa variável. Então, por exemplo, eu tenho aqui deixa eu desligar aqui. Eu tenho aqui as funções exponenciais. Vocês estão vendo aqui, ó. E essa daqui é uma função exponencial. A base é 2 e a variável é x. Então, esse negócio aqui, ele vai crescer exponencialmente, ele vai crescer rapidamente. Por quê? Porque quando eu colocar o valor 1 aqui, no lugar do x, vai ser 2 elevado a 1, o y é igual a 2. Então, quando o x for 1, o y é 2. Se eu coloco o 2 aqui, fica 2 elevado a 2 dá 4. Então, quando for 2 aqui no x, 2 vai ser 4, bem aqui. Se eu apertar aqui, ó, prestem atenção, tá vendo? Ó? Esse ponto aqui, 2, 4. Quando o x for 2, aqui, ó, quando o x for 2, esse ponto aqui, 2, x2, o y é 4. Quando o x for 3, 2 elevado a 3 dá 8. Quando for 3, que é esse aqui, é 8 bem aqui, ó. Viu? Esse ponto aqui, ó. 3 e 8. E assim, essa função, ela cresce infinitamente. Tá aqui ela, tá vendo? Esse ponto aqui, quando for pouco mais de 5, y é 50,04. Então, a função exponencial, ela funciona dessa forma. Beleza? Então, essa função exponencial que a gente está vendo aqui, ela é chamada de função exponencial crescente. E o que é que determina que a função exponencial seja crescente? É que exatamente a base, ela tem que estar, ela não pode estar no intervalo entre 0 e 1.
Por exemplo, voltar lá. Então, eu tenho aqui, ó. Funções exponenciais usam a mesma ideia, porém a base é fixa e o expoente é variável, que é o que a gente estava vendo. Ó. F de x é igual a 2 elevado a x. F de 2 é 4. F de 5, quando eu substituo 5 aqui, 32. F de 10, 2 a 10, 1024. Né? Então, como é que fica a função exponencial crescente? Função exponencial crescente é o seguinte: podemos entender o gráfico de uma função do tipo exponencial aplicando valores ao expoente dela, que é o que a gente está fazendo, que é o que eu fiz lá aqui. Lembrando que as funções exponenciais podem ser classificadas em crescente e decrescente, né? Gráfico da crescente. Aqui o gráfico da crescente. Então, a função 2 elevado a x tem base maior do que 1. Base é esse númerozinho aqui, ó. Logo, ela é uma função crescente e contínua nos reais. Então, qual é a condição para que essa função exponencial seja crescente? É que essa base aqui tem que ser maior do que 1. Beleza? Está aqui o gráficozinho, que é exatamente igual àquele que a gente viu, tá vendo? Se eu aumentar aqui, a função exponencial. Ela é crescente porque a base ela é maior do que 1. Ela vai ser decrescente, aqui o gráfico da decrescente, quando a base ela tiver entre 0 e 1. Tá aqui, a base dele aqui é 1 meio. 1 meio é 0,5. Então, 0,5 ele está entre 0 e 1. Então, o gráfico dessa função exponencial vai ser decrescente. Então, a função f de x, 1 dividido por 2 elevado a x, tem base a, está aqui a base a, 1 meio, que ela está entre 0 e 1. Portanto, é uma função estritamente decrescente e contínua nos reais. Beleza? Então, essa é a diferença. Se a gente for lá para o gráfico e eu clicar aqui nela, está aqui, ó, ela está decrescendo. À medida que o x aumenta, ela vai ficando cada vez menor. Tá vendo? Ela vai ficando cada vez menor, né? Esse ponto aqui é um ponto muito interessante, esse ponto aqui, ó. Ele é o ponto 0 e 1. Por que esse ponto é o 0 e 1? Isso daí vai identificar a nossa função como exponencial. Porque é o seguinte, porque quando eu colocar o x igual a 0, o y vai ser igual a 1. Está aqui, esse y aqui é igual a 1. Por quê? Porque qualquer número elevado a 0 é sempre 1. Então, 2 elevado a 0 vai dar 1. 1 meio elevado a 0 também vai dar 1. Se eu clicar aqui, ó, ele sempre vai passar por esse ponto. A vermelha é essa função e a azul é essa função aqui. A azul é decrescente e a vermelha ela é crescente. Vou diminuir aqui, tá vendo? Vou afastar para cá. Então, ela está crescendo, ela vem do infinito crescendo. E essa daqui vem do infinito decrescendo até infinito. Tá vendo? E elas vão se cruzar exatamente nesse ponto aqui, porque esse ponto aqui é 0 e 1. Por quê? Porque qualquer número elevado a 0, ele é sempre 1. Né? Vamos voltar para lá. Beleza? É interessante vocês saberem também isso daqui, ó. Vou desligar aqui. E eu tenho aqui, ó, 2 elevado a menos x. Isso daqui já foi uma questão de Enem, quando tem esse expoente negativo. O expoente negativo, a gente se lembrando, que ele é exatamente esse menos aqui, ele representa o inverso de 2. Ou seja, na verdade, 2 elevado a menos x é a mesma coisa desse daqui de cima. 1 meio elevado a x. Quer ver? Se eu clicar aqui, ó, azul. Se eu clicar aqui, o verde aparece por cima. Então, eles são a mesma coisa. Né? Então, quando eu tenho um expoente negativo, na verdade, eu tenho que ajeitar isso daqui. E isso daqui vai ser o menos, quer dizer que é o inverso da base. Beleza? Vamos lá para a função logarítmica. A função logarítmica ela é o inverso da função exponencial.
Então, a função logaritma é a função do tipo f de x log de a, que é a base, de x. Então, o que eu tenho aqui é a base e o x, que é o que tem escrito aqui. Ó. O logaritmo é usado para descobrir o valor do expoente de uma base qualquer. Assim, o logaritmo de um número b com base a é o expoente de x, que é a potência da base e resulta em b. Fala-me Deus. Então, o que quer dizer isso daqui? Quer dizer isso daqui exatamente aqui. Ó. Olhando para cá, antes de olhar para cá, eu tenho a elevado a x igual a b. Beleza? Isso daqui a gente conhece. Isso daqui é um expoente. Por exemplo, se fosse 2 elevado a 2, dava 4. 2 elevado a 2 dava 4. Então, quando a gente não sabe o valor do expoente, que é o que ele está dizendo aqui em cima, a gente usa o logaritmo para saber. Então, o logaritmo ele vai ser o seguinte. Ele vai ser o logaritmo log de A, que é a base, de B vai ser igual a x, que é o expoente. Então, eu só estou fazendo aqui uma operação inversa. Para entender o logaritmo, é necessário estudar e entender potenciação. É exatamente o que a gente viu antes, né? Então, eu tenho aqui o gráfico da função logarítmica, que é o mais importante que a gente vai ver. A gente vai ver função logarítmica depois, porque é um assunto mais longo, beleza? Então, eu tenho aqui, por exemplo, no décimos, y é igual a log de x. Então, isso daqui quer dizer o seguinte, ó. Primeira coisa que a gente tem que saber. Quando não aparece a base, quando é log assim, fica subtendido que isso é base 10. Então, é importante saber isso daqui. Então, esse 10 que eu botei aqui, ele é redundante, porque se eu não colocar, fica subtendido que a base é 10, beleza? Quando aparecer por aí. Então, se eu clicar aqui, ó, vai aparecer um gráfico assim. Esse ponto aqui, também ele é um ponto particular, que ele é o ponto 1, 0. Né? Quando o x for 1, o logaritmo é 0. A gente vai ver isso depois. Por enquanto, a gente está entendendo como é que funciona. Esse gráfico aqui, ele é da função logarítmica e ele é crescente. Está vendo? Ele está crescendo. Ó. À medida... ele vai crescendo. Agora ele vai crescendo lentamente, tá vendo? Ó? Ele vai crescendo lentamente. Ele é o inverso da função exponencial. Beleza? Se eu clicar aqui, eu já tenho uma função logarítmica decrescente. Ela está decrescendo. Está decrescendo infinitamente. Tá vendo? Não necessariamente toda base vai ser 10. A base pode ser 2, a base pode ser 5. Né? A base pode ser, por exemplo, 2. Se eu colocar a base aí 2, ó, vou tirar isso aqui, a base pode ser 5. Ó. Elas têm uma característica parecida de função exponencial, só que pelo fato da base ser diferente, vou colocar isso aqui, que é a base 10, tá vendo? Ó? Eles têm comportamentos diferentes, embora as três sejam crescentes. Então, o que é que eu quero que vocês saibam daqui? Que quando eu vi um gráfico desse jeito aqui, trata-se de uma função logarítmica. Nesse caso aqui, ela é uma função logarítmica crescente. Nesse caso aqui, quando isso daqui for menor do que entre 0 e 1, aliás, ela vai ser decrescente, está aqui preto, né? E quando a gente vê um gráfico desse jeito aqui, ó, ele é uma função exponencial. E aqui é outra função exponencial. Ficou uma bagunça generalizada, né? Mas vamos lá, de novo, só para concluir. Quando eu vi um gráfico assim, vou apagar isso aqui também, né? Eu tenho funções exponenciais, onde essa vermelha aqui é uma função exponencial crescente e essa daqui é uma função exponencial decrescente. Isso é importante a gente saber porque tem questões que basta a gente saber qual é o gráfico da função.
Beleza? Então, essa daqui são as exponenciais. Essa daqui vermelha é uma crescente, essa azul é uma decrescente. Se eu vi uma função desse jeito aqui, ela já é uma função logarítmica, onde essa daqui é a função logarítmica crescente e essa daqui é uma função logarítmica decrescente. O que é que vai diferenciar? O valor aqui ser maior do que 1 e aqui o valor aqui entre 0 e 1. Beleza? Então, queridos, por hoje é só. A nossa aula foi de revisão, porque daqui para frente a gente vai resolver ou tentar resolver algumas questões que levem esses assuntos. A gente vai tentar ver algumas coisas do Enem, eu vou gravar aulas resolvendo questões do Enem. E em outras aulas a gente vai ver conteúdo novo, exatamente para que a gente possa fechar o nosso semestre, beleza? Então, boa sorte, por hoje é só. Vou fazer só uma perguntinha no final do questionário e vocês confirmam lá que a resposta simples disso vai ser a avaliação de quem viu o vídeo. Eu espero que vocês vejam o vídeo. O vídeo vai estar disponível no meu canal no YouTube e aos poucos a gente vai estudando devagarzinho. Eu peço que vocês tenham paciência e perseverança. Valeu, moçada!